Eu disse agora, nós vamos começar em Gálatas, capítulo 1. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, para que nós possamos começar aí essa viagem, dentro desse estudo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos nesta noite. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Quem achou diz amém. Amém. Então eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura desse texto. Então diz assim a palavra de Deus, Paulo falando aos Gálatas: maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro que, irmãos? Outro evangelho. Olha aí, outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e que querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. A palavra anátema, um parênteses aqui, significa amaldiçoado, Seja anátema, seja amaldiçoado, Assim, como já vos dissemos agora, de novo também vou digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Amém, irmãos? Então o apóstolo Paulo, ele começa a conversar com os Gálatas, porque havia um desvirtuamento, dentro ali da igreja da Galácia, onde o apóstolo Pedro estava querendo misturar o evangelho da graça com a lei, querendo circuncidar os cristãos da época. E aí inclusive Paulo e Pedro acabaram discutindo aqui dentro dessa epístola. Foi um momento assim inquietante para os irmãos verem que a questão teológica, ela produz conflitos. Quando nós falamos de Pedro e de Paulo, nós estamos falando de dois expoentes da fé cristã, mas que em algum momento divergiram. Da onde surgem as heresias? Da onde surgem, irmãos, o entendimento errado das Escrituras? Da falta de entendimento, ou da interpretação humana no lugar da interpretação divina. E o apóstolo Paulo, então, ele entra com esse discurso dizendo: olha, ainda se um anjo vos anunciar outro evangelho, além daquele que nós temos pregado, seja anátema. E aí ele coloca uma questão que para mim é essencial, que é fundamental, e que é uma questão que nós temos que pensar muito nos dias de hoje, que é a questão do verdadeiro evangelho e do falso evangelho. Então hoje nós vivemos num mundo onde o falso e o verdadeiro está difícil, de muitas vezes você saber quem é quem é o falso, quem é o verdadeiro. E dentro dessa temática de descobrir o falso em relação ao verdadeiro, existe uma situação que eu vejo que é determinante nessa questão, que é a questão do conflito entre fazer a vontade de Deus e fazer a vontade dos homens. E o apóstolo Paulo, no versículo 10, ele diz: procuro eu agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando homens, não seria servo de Cristo. Então ele toca nessa questão do agradar a Deus ou agradar as pessoas, fazer a vontade divina ou fazer a vontade humana. E guarde isso no seu coração, porque isso tem muito a ver com tudo que a gente vai discorrer aqui nessa noite. Então a questão muitas vezes do falso e do verdadeiro é uma situação que depende muito dessa questão: fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade dos homens, fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade dos homens. E entrando então com essa introdução, eu quero chamar você agora a uma viagem histórica sobre a fé cristã. E eu tenho que começar lá do Velho Testamento, o último profeta do Velho Testamento, quem foi, irmãos? Vê quem está bom de Bíblia aí.
Malaquias. Malaquias foi o último profeta do Velho Testamento. E depois do profeta Malaquias, houve um silêncio profético de 400 anos. É como se Deus ficasse quieto, 400 anos, houve um hiato de tempo, do profeta Malaquias até o nascimento de Jesus. E nesse tempo, irmãos, o que aconteceu? O Império Grego cresceu. Quem já ouviu falar de Alexandre o Grande? Levanta a mão aí. Alexandre o Grande, ele foi um dos maiores imperadores que passaram pela terra. Ele conseguiu, irmãos, praticamente quase que dominar o mundo inteiro e trabalhar a questão da helenização do mundo daquela época. Porque o que acontecia? Alexandre o Grande, ele era muito inteligente, ele era um homem que ele era um excelente comandante militar, mas ele era também um excelente estrategista. Então, quando ele ia a uma batalha para conquistar uma outra nação, um outro estado, uma outra província, ele levava generais, juízes, advogados, professores, ele levava toda essa turma. E aí, quando eles conquistavam aqueles povos, ou aquele povo, ele colocava todas essas pessoas que eram extremamente inteligentes para discipular aquele povo e ensinar aquele povo a língua grega. Alexandre o Grande, ele fez com que quase todo mundo daquela época falasse o grego. E aí o que aconteceu? O grego, por ser uma língua de fácil aprendizado, ela praticamente se tornou a língua universal daquela época. Então, era muito mais fácil você falar o grego, escrever o grego, do que no hebraico, do que no aramaico, que eram as línguas que, vamos dizer assim, os escritores bíblicos usavam no Velho Testamento. E aí o que aconteceu? Passou o tempo de Alexandre o Grande, porém o que ele plantou, o que ele desenvolveu, ficou. As pessoas aprenderam o grego e gostaram de aprender o grego. O judeu aprendeu o grego, o romano aprendeu o grego, todo mundo aprendeu o grego. Até hoje nós temos o grego na nossa língua portuguesa. Existem muitas palavras que são originadas da língua grega, né? E aí veio o Império Romano. E o Império Romano, qual foi, vamos dizer assim, a contribuição importante do Império Romano para o mundo da época? Foi a modernização em relação às estradas. As estradas, os romanos, eles conseguiram desenvolver estradas para chegar mais rápido aos locais. Não tinha estradas, o povo tinha que atravessar matas, florestas, era difícil a situação. Aí os romanos vieram, dominaram o mundo da época, e eles entraram com essa questão da modernização através das estradas. E aí, por que eu estou falando tudo isso para os irmãos? Silêncio profético, 400 anos sem Deus falar nada. E aí nós encontramos lá, irmãos, em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, né, onde nós estamos aqui, Gálatas 4, 4, diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receberem a adoção de filhos. Eu quero chamar a sua atenção aqui, como é um estudo, eu quero chamar a tua atenção aqui para a expressão a plenitude dos tempos, né? O que quer dizer a plenitude dos tempos? Quer dizer o momento exato, o momento pleno, o momento ideal para que o Filho de Deus nascesse. Porque, irmãos, foi o momento ideal, porque naquela época a língua grega, sendo a língua universal, e todos os povos tendo acesso praticamente a essa linguagem, os romanos tendo feito várias estradas, tudo isso contribuiu para a expansão do Evangelho. Porque, eu não sei quantos aqui sabiam, mas o Novo Testamento, ele foi escrito todo na língua grega. Não foi feito, o Novo Testamento não foi escrito no hebraico, no aramaico, foi escrito no grego. Então, o que acontece? As pessoas, por terem um conhecimento do grego, todo mundo conhecia o grego, o que aconteceu? Facilitou a leitura do quê? Da palavra. O Evangelho ficou acessível, né, ao maior número de pessoas possível. Por quê? Graças a Deus fez silêncio profético, mas não pense que Deus não estava trabalhando.
Amém, irmãos? Às vezes Deus trabalha no silêncio. Às vezes está silêncio para você. Às vezes tudo está quieto na tua vida. Aparentemente não vem palavra profética de ninguém para você. Aparentemente Deus não levantou nenhum profeta para falar com você. Aparentemente tudo está quieto. Mas eu quero dizer para você, na quietude, Deus está trabalhando. Deus está agindo através até mesmo daqueles que não o conhecem. Porque Deus não precisa de barulho para trabalhar. Deus trabalha no silêncio. E veio Jesus. E Jesus nasce, irmãos, nascido de mulher. E ele nasce não num palácio. Ele não nasce, irmãos, dentro de um palácio com paredes de ouro, num berço de prata cravejado de brilhantes. Jesus, ele nasce, nascido de mulher, diz aqui, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. E aonde foi que ele nasceu? Numa estrebaria, num cestinho de juncos. Não tinha nem hospedaria para acolher Jesus e seus pais naquela época. Ele nasceu num lugar tremendamente humilde, o Filho do Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, nasceu na estrebaria. E ele cresceu como filho de um carpinteiro. Não usava roupas chiques ou bonitas, mas quando ele começou seu ministério, ele tinha sim o seu manto de mestre, porque o mestre ele tinha que ter na época um manto de mestre, ele tinha. E as pessoas olhavam e reconheciam a ele como um mestre. Jesus veio, Jesus viveu sem pecados, e Jesus foi para a cruz sem pecados, e Jesus morreu sem pecados, e Jesus ressuscitou sem pecados, e está sentado à destra de Deus Todo-Poderoso, de onde intercede por nós. Aí surge o cristianismo. Jesus é assunto aos céus. Aí Jesus chama os discípulos. Pedro, que tinha vacilado, negado, agora se torna um dos líderes ao lado de Paulo. Eles começam a pregar o Evangelho, e muitas pessoas começam a se converter. O Espírito Santo desce sobre a igreja, e aí começa então o ministério agora do Espírito Santo na terra. E o Espírito Santo começa a trabalhar através dos cristãos, e muitas pessoas vão se convertendo a Cristo. Anos 60, de 55 a 64, os cristãos sofrem a maior perseguição que já houve na face da terra, em função de Nero e Vespasiano. Os dois matam milhares de cristãos, mas os cristãos não acabam, eles crescem. Porque, querido, não tem aquela história, cristão é que nem massa de pão, quanto mais você bate, mais ele cresce, quanto mais você bate, mais ele cresce, quanto mais você bate, mais ele cresce. Porque aquele que nasceu em Cristo, aquele que nasceu no poder de Cristo, não foi colocado na terra para ser destruído, mas para crescer e avançar. E a igreja foi crescendo, os cristãos, o número de cristãos foi crescendo. Eles levavam os cristãos para as arenas e matavam os cristãos queimados, comidos por feras, de todas as maneiras que você imaginar. Só que uma coisa espantava o povo: os cristãos eles iam para as arenas, olhando para a morte, louvando a Deus, cantando, glorificando o nome de Jesus. E aí as pessoas que estavam lá em cima, nas arquibancadas, olhavam e falavam: eles estão sendo queimados, devorados, e estão cantando. Sabe o que acontecia, irmãos? Morria 200 lá na arena, convertia 1000 nas arquibancadas. Morria 100, convertia 5.000. Por quê? Porque as pessoas diziam assim: se esse povo é doido, eles estão indo em direção à morte, mas não tem medo da morte, eles têm essa paz, esse brilho no rosto, e esse Cristo é quem coloca essa paz neles. Eu quero esse Cristo na minha vida. E a igreja foi crescendo, e os cristãos foram crescendo, e conquistando a antipatia dos imperadores romanos. Por quê?
porque eles eram o único grupo que não adoravam os Césares, porque César era um título. Cada imperador romano era um César, tinha lá o seu nome, mas ele era um César. E aí todo mundo tinha que chegar lá e falar, ave César, ou seja, adorar a César, se render ao imperador. E os cristãos não, nós já temos um rei, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Nós só adoramos a Ele, é só Ele é rei na nossa vida. E a igreja continuou sendo perseguida, cristãos continuaram sendo mortos, e isso foi primeiro século, segundo século. E aí o que aconteceu, irmãos? A partir do segundo século, o Império Romano começou a declinar, porque todo império, ele tem o seu tempo de início, ele tem o seu tempo de ascensão, e ele tem o seu tempo de declínio. Alexandre o Grande, por mais capaz que ele fosse, ele não conseguiu permanecer com o Império Grego, sem que o Império Grego declinasse diante do Império Romano. E o Império Romano era a mesma coisa. O Império Romano, ele teve seu início, ele teve a sua ascensão, e aí a partir do segundo século, o Império Romano começou a declinar. E o que aconteceu? Roma nessa época tinha duas capitais, uma era Roma, que era a capital do Império Romano Ocidental, e a outra era Constantinopla, que era a capital do Império Romano Oriental. E os bárbaros começaram a atacar mais Roma, mais o Ocidente. E o que aconteceu? Constantino, que era o imperador da época, ele viu que o Império Romano estava enfraquecendo, o poder militar, o exército estava se tornando cada vez menor, e os cristãos crescendo. Só que os cristãos não entravam na guerra. Os cristãos não entravam na guerra, porque a guerra do cristão era outra. E o que aconteceu? Em 306 ou a 312, mais ou menos, eu não lembro aqui a data precisamente, Constantino, ele começa, muitos historiadores dizem que na realidade, Constantino não se converteu ao cristianismo, porque é dito que ele se converteu, mas muitos historiadores dizem que na realidade foi uma grande manobra militar e política de Constantino, que ao ver o Império Romano enfraquecer e ver que o número dos cristãos só crescia, o que ele fez? Vou virar cristão. O negócio é ser cristão. O negócio é... Aí conta-se na tradição, né? Acho que na tradição católica romana, que Constantino teve um sonho, e que nesse sonho alguém disse para ele: coloque essa imagem nos escudos dos soldados. E sabe qual era a imagem, irmãos? Vou dar uma pista: a cruz. E aí Constantino coloca a cruz nos escudos dos soldados romanos, e eles vão para a guerra, e eles vencem. E aí em 313 ele promulga o Edito de Milão, aonde a religião cristã não seria mais perseguida, aonde os cristãos agora teriam liberdade religiosa para adorar o Cristo. Só que ainda, vamos dizer assim, a religião cristã não era a religião oficial do Império Romano, porque aí houve vamos dizer assim, de 313 a 390, houve alguns concílios, os pais da igreja foram chamados para que eles começassem a estudar as doutrinas que deveriam ser aplicadas dentro da religião cristã. E aí, depois do concílio de Cesareia, em 390, já com o imperador Teodósio I, a religião cristã se torna a religião oficial do Império Romano. Aí surge a Igreja Católica Apostólica Romana. Aí, irmãos, parece que a melhor coisa do mundo aconteceu, né? Nossa, todo esse tempo sendo perseguido e morto e tendo que se esconder em tumbas, em catatumbas, para cultuar a Cristo. Agora o imperador é cristão.
Agora, vamos dizer assim, agora parece que tudo agora vai ser uma bênção. E olha, irmãos, a partir daí o que começou a acontecer? A igreja cristã, ela se consolidou debaixo do governo, do poder político, do poder financeiro do Império Romano. E a igreja cristã, católica, apostólica romana, ela realmente cresceu. Ela cresceu. Em 476 depois de Cristo, o Império Romano caiu. Como eu disse para os irmãos, todo império começa, tem a sua ascensão e depois tem o seu declínio. Declinou o Império Romano. E os bárbaros, os germânicos e outros povos ali da Europa entraram em ascensão. E o que a Igreja Católica Apostólica Romana fez? Se uniu aos bárbaros. Ou seja, o Império Romano caiu, mas a Igreja permaneceu, crescendo, porque os líderes da Igreja nessa época também se tornaram hábeis políticos. E eles pensavam assim: nós temos que ficar do lado de quem está? De quem está? Ganhando. O Império Romano perdeu, né? Nós vamos continuar em Roma, mas agora nós estamos com os germânicos, nós estamos com os bárbaros. E aí eles começaram a cristianizar, né, os bárbaros. E aí, enfim, irmãos, até a Idade Média, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela foi crescendo, debaixo do poder financeiro, debaixo do poder político do império aos quais ela se aliou. E o que aconteceu? Quando chegou o período medieval, a Igreja Católica Apostólica Romana se tornou talvez a maior instituição religiosa e política da época. Por quê? Porque ela havia não somente conquistado grandes territórios de terra e grande quantidade de recursos financeiros, mas a Igreja Católica também se apoderou dos livros de filosofia, de história, de ciências, de todas as outras nações conquistadas, de modo que a biblioteca de um mosteiro, de modo que a biblioteca de uma igreja católica naquela época era a fonte de todo o conhecimento. Então, se você queria ter conhecimento de todas as coisas relacionadas à filosofia, à ciência, à artes, você tinha que ir a uma biblioteca da igreja católica. Então, o poder que a igreja passou a ter se tornou muito grande. E esse período é conhecido também na história como a Era das Trevas. Foi um período em que a Igreja Católica Apostólica Romana também executou uma ação de matança muito grande de todos aqueles que não aderiram ao cristianismo. Aí eu faço um parênteses aqui agora para analisar até onde eu falei. Queridos, quando a igreja ela se une ao império e ela passa a viver debaixo do poder político do império, ela passa a viver debaixo do poder financeiro do império, ela cresce, ela se torna grande, ela se torna poderosa. Porém, a igreja ganhou, mas o cristianismo perdeu. Perdeu em quê, pastor? O cristianismo perdeu a sua essência, perdeu a sua autenticidade e perdeu o seu caráter. Como uma religião que veio com a proposta de trazer ao pecador uma vida salva e regenerada em Cristo Jesus pelo poder da graça. Essa era a proposta do Evangelho, sim ou não, irmãos? O Evangelho de Cristo é salvação a todos os perdidos. Então, a proposta da igreja deveria ser: aceite a Cristo, receba a graça e tenha uma vida salva e regenerada para sempre em Cristo Jesus. Só que aí a igreja, ela se tornou uma instituição opressora, ditadora, cruel e castigadora.
porque ela começou a matar, a perseguir a todos os que não se convertiam à igreja. Porque o que aconteceu, irmãos? A igreja ficou grande, a instituição igreja ficou grande, Cristo ficou pequeno. Porque a intenção dos líderes da igreja não era levar as pessoas a Cristo, era levar as pessoas para a igreja. Quem não fizesse parte da igreja, morreria. O que aconteceu, irmãos? Aí nós vamos voltar lá no início de tudo. Se alguém vos apresentar outro evangelho, além do que vos temos apresentado, seja o quê? Anátema. O que aconteceu, irmãos? Quando o evangelho surge, a instituição era grande? Vamos pensar aqui, eu quero que vocês pensem. Instituição igreja era grande? O que era grande, irmãos? A fé em quem? Cristo. Cristo. Amém, igreja? Quem era grande? Era Cristo. Cristo era grande. Instituição nem sequer existia. Cristo era grande. Quando a igreja se une ao império, o que acontece? A autoridade que estava toda sobre a palavra, ela passou para as tradições e para os líderes eclesiásticos da igreja. O que a igreja católica fez, irmãos? Eles pegaram as tradições e as decisões dos bispos e colocaram no mesmo pé de igualdade do que? Da palavra. Não quer dizer que eles não criam na palavra, não quer dizer que eles não criam na Bíblia como revelação, como fonte de revelação divina, da vontade de Deus. Só que o que aconteceu? As tradições, elas começaram a ser colocadas no mesmo nível de revelação. As decisões dos padres, dos bispos e depois do Papa começou a ter o mesmo peso do que as decisões estabelecidas na palavra. O que aconteceu aqui? A Escritura, que era a autoridade máxima para decidir como a gente deveria viver, ela ficou de lado. Quem decidia como as pessoas iriam viver não era mais a Bíblia, eram os líderes religiosos, porque o homem ficou grande. A vontade humana, a vontade do homem, né? O que aconteceu? A corrupção moral e espiritual por causa do que, irmãos? Dinheiro, poder, fez com que os líderes religiosos começassem a definir situações, criar dogmas, criar regras, criar doutrinas antibíblicas, ou que não estão na Bíblia, ou que não têm amparo bíblico, porque onde a vontade do homem prevalece sobre a vontade de Deus, surge o que? Heresias, desvios doutrinários, um evangelho falso, ou um falso evangelho, ou um evangelho corrompido. E outra coisa, irmãos, surge a falsidade. Irmãos, vou fazer uma pergunta para os irmãos aqui, os irmãos são inteligentes para responder. Antes o cristianismo era uma religião de perseguidos. Quem se convertia a Cristo estava sujeito a morrer. De repente, o homem mais poderoso do mundo fala: agora todo mundo tem que ser cristão. Os irmãos acreditam que os cristãos que foram se convertendo foi porque teve uma experiência com Jesus, ou foi para agradar o imperador? Hein, irmãos? Olha, eu vou dizer uma coisa, pode até ser que alguns se converteram porque no início ainda a mensagem estava sendo pregada, mas depois, irmãos, a maioria das pessoas começaram a se converter para não desobedecer a quem? O imperador, o poder militar, né? E aí é o que acontece, você começa a viver uma realidade por fora que você não está vivendo por dentro.
E isso é terrível, irmãos, porque aí você vive uma vida de fachada, você vive uma falsa conversão, um falso cristianismo, porque você não aceitou Jesus pelos motivos certos. E eu vou entrar no Halloween já, irmãos, fica tranquilo aí. Eu lembro dos meus pais, na simplicidade deles, eles fizeram algo muito bom comigo, que foi nunca montar uma árvore de Natal em casa. Eu cresci sem nunca ter visto uma árvore de Natal sendo montada dentro da casa dos meus pais. E na época, eu perguntei para eles: pai, por que nós não podemos ter árvore de Natal? Ele falou: filho, isso não é para nós. Só que a resposta dos pais nessa época era curto e grosso. Ele não te dava uma resposta que te satisfazia, né? Não é para nós e acabou. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Só que o que aconteceu? Eu ia na casa dos meus amiguinhos da escola, e na casa deles tinha, e eu achava bonito, as bolinhas, os negócios e tal. Aí eu falava assim: eu vou obedecer ele agora, mas quando eu crescer, quando eu tiver a minha casa, quando eu for adulto, eu vou colocar minha árvore de Natal. Eu estou vendo que tem gente que passou por isso aí, pela risadinha, né? Irmãos, e aí quando eu cresci e entendi o paganismo que está por trás da árvore do Natal, do tal do Papai Noel e de todas essas coisas, eu continuei no mesmo ritmo dos meus pais. Nunca montei e nem vou montar. Por quê? Porque tudo isso é pagão, né? Tudo é pagão. Aí eu vou começar, irmãos, a falar com vocês aqui um pouco de alguns paganismos que a Igreja Católica permitiu que entrassem para agradar os homens. O apóstolo Paulo diz: porque se eu estivesse preocupado em agradar os homens e não a Deus, eu não seria servo de Cristo. E o que aconteceu? Os bispos, os pais da igreja, que se associaram ao imperialismo romano, o coração deles ficou muito mais preocupado em agradar os homens, agradar as pessoas, do que em agradar a Deus. E com isso foi surgindo o quê? Os desvios doutrinários, aqueles ensinos que a Bíblia não ampara, que a Bíblia não autentica, não aprova. Por exemplo, ano 320, introdução do uso de velas, né? Velas que eram usadas para oração e veneração aos mortos. 375, veneração a anjos e santos falecidos. Aqui começa então aquilo que a gente chama de idolatria ou adoração a homens, né, a personalidade humana. Ano 394, início da celebração da missa. Ano 431, adoração a Maria, mãe de Jesus, com a invenção do termo mãe de Deus, conforme o concílio de Éfeso. Por que eles instituíram esse termo mãe de Deus? Considerando que Jesus é Deus, a Trindade, né, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, então se Jesus é Deus, então ele é mãe de Deus. Foi isso que o concílio definiu. Porém, nós temos que entender que Deus não é só o Filho. Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando você fala de Deus, fala de uma Trindade. Jesus é a manifestação humana e física de Deus como Filho de Deus. Maria, ela foi mãe de Jesus, o Filho de Deus, mas ela não é mãe de Deus. Então, isso foi uma discussão que mexeu com a cabeça de muita gente. Mas Maria não é mãe de Deus, foi mãe do Filho de Deus, do Filho físico. A origem carnal de Jesus veio dela, porém ela tinha o pecado original. Assim como todos que nascem de um homem e de uma mulher, todos vêm com pecado, que irmãos?
original. Todos vêm com pecado original. Só teve um que não teve, porque foi gerado pelo Espírito Santo. Porque é o Pai, é a figura masculina que determina, né? Então Jesus nasceu sem o pecado original, único. O único que pôde morrer numa cruz sem pecado. Então, Maria é uma serva de Deus, sim, e serviu o propósito de Deus, sim, está na glória com Deus, está, mas ela não é divindade. Isso é uma heresia, né? 526, adoção do rito da extrema unção. 593, aqui começa o negócio do Halloween. Invenção da doutrina do purgatório. O que é purgatório? O que prega essa doutrina? Que existe um lugar intermediário entre a terra e o céu, onde aquele que saiu daqui numa situação mais ou menos, né? O cara está com os pecados que não foram resolvidos, vai purgar, vai para o purgatório, para ele mesmo resolver os seus pecados. Não é Jesus que resolveu, é a pessoa que vai para o purgatório que tem que resolver, ou as preces de quem ficou vivo que vai resolver. Tudo contradizendo o que? A doutrina da salvação. Porque, queridos, se Jesus não resolveu o teu pecado aqui, irmão, esquece, né? Não existe base bíblica para purgatório. Ano 600, Papa Gregório, na realidade, aqui está colocado como Papa, mas ele não aceitou ser Papa. Tem uma situação aqui interessante. Mas Gregório I, ele adota o latim na celebração da missa. Ou seja, irmãos, a pessoa ia numa missa, o camarada começava a falar em latim, e ele fazia assim: Domine Pandrim Asperissum. Irmãos, aí o que acontecia? Quem estava aqui entendia tudo, irmãos. Aí todo mundo saía, amém, 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 mas não entendia nada. Você entendendo o que eu quero dizer? Não entendia nada. Ou seja, o acesso que Deus deu lá atrás, lembra do grego? Todo mundo falava grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, para que todo mundo pudesse ler as Escrituras. Agora, latim, ninguém entendia, ninguém ouvia, ninguém recebia a palavra. E aí, irmãos, em 610 foi criada a ideia do papado, e foi usado, veio de uma origem pagã, do termo Maximus Pontifex, ou Maximus Pontifex, dado ao bispo de Roma pelo imperador Focas, com o objetivo de desacatar o bispo siríaco de Constantinopla, o qual havia excomungado por ter ele assassinado o seu predecessor Maurício. Olha o que aconteceu aqui, irmãos. O tal do imperador Focas, olha o nome do rapaz, Focas, ele ficou pé da vida, porque o bispo de Constantinopla excomungou ele, porque ele tinha assassinado o Maurício, que seria aquele que deveria ocupar o cargo do império. E aí, então, numa atitude assim de retaliação, de vingança, ele cria a ideia do Papa, o máximo pontífice em Roma, para poder atacar o outro bispo lá. Olha que coisa espiritual, irmãos. Olha, muita espiritualidade, né? Muita espiritualidade, é uma coisa impressionante, né? Aí, o que aconteceu? Ele queria nomear o Gregório I, o bispo de Roma, como o primeiro Papa. Sabe o que o Gregório fez? Esse Gregório merece palmas. Ele foi consciente de que eu não aceito ser Papa. Isso contradiz, né? Ele foi mais consciente que o imperador. Só que o tal do Bonifácio III aceitou. E aí surgiu o Papa. E agora, irmãos, nós vamos falar um pouco sobre Halloween. Posso falar, irmãos? Posso? Vou continuar, hein? Eu vou fazer o seguinte: eu não vou conseguir terminar essa palavra hoje. Por quê? Porque eu estou vendo que o tempo passou. Mas eu preciso entrar pelo menos no Halloween, porque começa com o Papa, né? A partir do momento que surge o Papa, a figura do Papa, essa figura, ela passa a ter um poder
um poder de decisão. Irmãos, foi dado ao Papa o poder de perdoar pecados, igual Jesus. Eu li um artigo que eu fiquei assim, chocado, que no artigo estava dizendo assim, que se uma pessoa violentasse sexualmente até Maria, mãe de Jesus, o perdão do Papa resolveria. O Papa, ele resolvia tudo, né? Foi criada essa hipótese, né? E aí o que aconteceu? A doutrina do purgatório foi criada em 593, o papado surgiu em 610, e aí a partir daí começou-se então a expandir o cristianismo pela Europa. Chegou então nas Ilhas Britânicas, aonde estavam ali os celtas, né? Que era um povo que, vamos dizer assim, era a somatória de 4 povos que nós conhecemos hoje: irlandeses, galeses, ingleses e franceses. Então, os celtas era formado pela união desses 4 povos. Esse povo celta era um povo muito místico. O calendário dos celtas era muito interessante, porque era um calendário de luz e trevas, só isso. E o último dia do ano para eles era 31 de outubro. Por quê? Porque de novembro para frente começava o inverno, e o inverno era rigoroso, e eles dependiam primariamente do que? Da colheita, né? Eles plantavam, e para eles a colheita era muito importante. Então o que eles faziam? Eles plantavam lá o seu cereal, lá o seu grão, a sua batata, e aí no dia 31 de outubro eles faziam lá a sua celebração, o seu culto. E irmãos, o culto celta era pesado, porque tinha até de sacrifício humano a necromancia. E se você pega a palavra necromancia, necros significa morte, e mancia significa comunicação com os mortos, ou adivinhação, ou contato com os mortos. Então os celtas, eles faziam sacrifício humano, eles matavam crianças, ofereciam à entidade, porque na visão deles, irmãos, no dia 31 de outubro, a linha que separava o mundo dos vivos e dos mortos, ela era quebrada, abria-se um portal na terra, e nesse portal, o que acontecia? Os familiares que haviam morrido naquele ano, eles voltavam ao mundo dos vivos para visitar os parentes. Olha que maravilhoso, olha que lindo, né? Aí então eles criam que lá o morto que morreu naquele ano vinha e para visitar os parentes, né? Dar uma passadinha, ver como é que estava o parente que ficou vivo. Só que também, junto com os parentes, vinham os espíritos malignos, os seres das trevas, vinham juntos. Aí o que eles faziam então? Para fugir dos espíritos malignos, eles fantasiavam de preto, colocavam roupa preta e colocavam máscara, porque com máscara a gente consegue enganar os espíritos malignos. E aí eles faziam fogueiras, acendiam luzes nas cidades e faziam bastante barulho para espantar os espíritos malignos. E aí essa era a tradição deles, né? E hoje, irmãos, agora eu estou trazendo isso para o contexto de hoje, dia 31 de outubro no mundo é a celebração satânica, é o dia de celebração mais forte do satanismo na terra. É um portal que eles abrem para a invocação de demônios, né? Porque existem seres das trevas, irmãos, que não estão todos aqui. Existem seres das trevas que estão presos em outros ambientes, e eles se trazem, eles fazem evocação para trazerem esses seres das trevas nessa data. E o que aconteceu, irmãos, quando a Igreja Católica chegou lá, eles tinham que cristianizar esse povo, converter esse povo. E aí o que aconteceu? Eles começaram a trabalhar o quê? Não só trazer esse povo para o cristianismo, mas cristianizar também os seus rituais pagãos. Ou seja, esse culto aí que você está fazendo, ele não serve para o cristianismo. O correto seria isso, sim, irmãos? Sim ou não, irmãos? Estão me acompanhando? Esse culto aí não tem nada a ver com Cristo. Era isso que tinha que ser feito. Mas só que, aquilo que eu disse para os irmãos, o desejo de agradar mais o que? Os homens do que a Deus. Vamos fazer o seguinte: não vamos acabar com o culto de vocês, nós vamos transformar ele em algo cristão. Aí o que aconteceu? O tal do Papa Gregório III, no século VIII, ele tira
tinha uma data no calendário católico apostólico romano, que era o dia de Todos os Santos, era comemorado no dia 13 de maio. Ele pegou e jogou essa data para o dia 1º de novembro. Por quê? Para atrair os celtas, né? Para fazer uma política da boa vizinhança com o povo celta. Então, 1º de novembro se tornou o dia de Todos os Santos, uma data celebrada no calendário católico para exaltar os santos da igreja, né? E aí, o que aconteceu? No dia 31 ficou a véspera do dia de Todos os Santos. Aí você vai no inglês, ficou assim: dia 31, All Hallows Eve, a véspera do dia de Todos os Santos. 1º de novembro, All Saints Day, dia de Todos os Santos. E aí, irmãos, no século X, um bispo chamado Odílio, na França, da Catedral de Cluny, ele resolve criar o dia dos finados, para que todos os fiéis da Igreja Católica pudessem orar e interceder por quem estava onde? Começa com purgatório. Aí o que acontece? Vê lá, você ora pelo finado, né? Porque havia essa crença de que a oração de quem está vivo podia ajudar quem está no purgatório, a sair do purgatório. Só que além dessa questão da oração dos santos, o Papa instituiu as indulgências. Ou seja, você podia orar, mas você podia pagar. Quanto maior fosse a sua indulgência, mais rápido o cara saia do purgatório. Aí o que aconteceu? A Igreja Católica foi enriquecendo, irmãos, porque os nobres, os ricos, eles davam propriedades, davam fazendas, eles davam para a igreja. Tinha um ente querido lá no purgatório. Quanto vale aquela alma? Uma fazenda? Duas fazendas é pouco, né? Irmãos, aí o que aconteceu? O povo estava pagando dinheiro para tirar a gente do purgatório. Pergunta se saiu alguém de lá, né? Irmãos, tudo isso foi acontecendo. Aí o que aconteceu? A grande sacada, irmãos, do Halloween, do diabo, vamos colocar assim em relação ao Halloween, foi que no século XIX houve uma migração de irlandeses para os Estados Unidos. O que aconteceu no século XIX na Irlanda? Uma peste, um micro-organismo começou a matar a batata dos irlandeses. Eles comiam batata, os caras eram viciados em batata, comiam batata e porco, e veio uma peste sobre os porcos e matou os porcos, e as batatas ficaram contaminadas. Morreram quase 1 milhão de irlandeses. E o que eles fizeram? Vamos para os Estados Unidos, Austrália e Estados Unidos. A maior parte veio para os Estados Unidos. E o que eles trouxeram da Irlanda para os Estados Unidos? O Halloween. Porque, irmãos, esses 3 termos que eu falei para os irmãos, Hallow, Eve, acabou se tornando Halloween. E aí o que aconteceu? Nos Estados Unidos, irmãos, o trem explodiu, porque os americanos gostaram demais dessa festa. Ele foi adaptando, né? Como que você vai pegar uma coisa macabra, que envolve bruxaria, que envolve sacrifício humano, que envolve tanta coisa pesada, e transformar em algo que todo mundo aceita, que tem assim uma cara de brincadeira? Vamos transformar isso numa festa para crianças, doces ou travessuras. Aí as crianças iam fantasiadas, né, de bruxinho, de figuras demoníacas, batendo nas casas, pedindo o que? Doces ou travessuras. Só que travessura era a travessura de um espírito maligno, de um demônio. É a mesma coisa chegar assim, ó, ou você me dá doce, ou vai ter travessura na sua casa. Você imaginou um negócio desse? A palavra travessura, ela veio só para tirar o peso de impeça a ação do diabo na sua vida, me dando doce. É mais ou menos isso, né, irmãos? E o que aconteceu? Essa festa se propagou. Dos Estados Unidos começou a se expandir para o mundo inteiro. Por quê, irmãos? Porque os Estados Unidos hoje ainda é a nação mais poderosa da terra, sim ou não? É a cultura dominante. Os 2 maiores bancos do mundo estão aonde? Gabriel? Estados Unidos, né? Os 2 maiores bancos do mundo estão nos Estados Unidos. Então a cultura econômica dos Estados Unidos é forte.
Toda nação ocidental e democrática se inspira onde? Estados Unidos. Quando acontece a eleição lá, republicanos contra democratas, o pessoal não fica acompanhando, irmãos? Quem vai vencer o Biden ou quem vai vencer qual o outro que... Trump. O Biden ou Trump? Por quê? Porque o que acontece nos Estados Unidos, irmãos, via de regra, vai afetar a economia do mundo inteiro. Os Estados Unidos é o país que tem a maior influência sobre todos os países do mundo na questão da cultura artística. A maior indústria cinematográfica, produtora de filmes, de séries de televisão, de desenhos, de super-heróis. Os irmãos acham que está onde? Estados Unidos. Alguém já ouviu falar de Hollywood? Está lá nos Estados Unidos. Então tudo que acontece lá vira febre nos outros lugares. E o que aconteceu, irmãos? O Halloween apareceu como essa cultura demoníaca, colocando roupa de bruxo, de vampiro, de zumbi, de morto, nas crianças, nos adultos. Infelizmente, até dentro de igreja, tem igreja aí entrando nessa situação. E o líder do satanismo, presta atenção, eu vou falar aqui, presta atenção, não vou falar para você aqui agora. Quem já ouviu falar na igreja de Satanás? Quem já leu algum artigo da igreja de Satanás? Eu já li, Jorge também já leu. O líder dessa igreja chama-se Anton LaVey. Anton LaVey. Anton LaVey, ele disse assim: nós do satanismo agradecemos quando um pai, uma mãe cristã, veste um dos seus filhos e deixa eles participarem do Halloween. Naquele momento eles estão adorando o nosso mestre. O nosso mestre está recebendo a adoração de um cristão. Isso foi o líder do satanismo que falou. Por isso eu digo para você nessa noite, querido, você que está aqui, eu não vou conseguir falar sobre os 5 solas da reforma protestante, né? Eu vou ter que parar por aqui, mas eu quero parar fazendo uma pergunta para você. Quando a igreja católica se desviou da fé cristã, antes a igreja era perseguida, os cristãos morriam perseguidos. Depois a igreja católica se tornou forte no dinheiro e no poder, e os cristãos começaram a perseguir e a matar. Sim ou não? Quem antes era perseguido se tornou perseguidor. Houve um desvio muito forte da fé. Agora eu não quero falar mais de igreja católica, eu quero que você olhe para o contexto evangélico. Será que hoje dentro, o Larson, que é professor aqui, também tem uma visão crítica bem legal, né? Gabriel, Mateus, Benete, outros mais aqui, Nicole, a gente sempre conversa um pouco sobre esses assuntos críticos do momento. Hoje no meio evangélico, esquece a igreja católica apostólica romana, vamos pensar igreja evangélica. Será que não está precisando haver uma reforma, irmãos? No sentido da igreja voltar à palavra? Será que não está precisando haver uma reforma? E a igreja precisa voltar novamente à palavra? Voltar novamente às suas origens? Voltar novamente às bases, aos fundamentos da fé? É uma pergunta que eu quero deixar para os irmãos pensarem nessa noite. Porque, irmãos, quando nós deixamos da verdade para viver um outro evangelho, que não é o evangelho verdadeiro de Cristo, porque o verdadeiro evangelho de Cristo, ele não existe para te dar casa nova, nem carro novo, e nem encher o teu bolso de dinheiro. O evangelho verdadeiro, ele não veio para te dar casa nova, carro novo, ele veio para te dar uma vida nova. Uma vida nova em Cristo, para regenerar o teu caráter, para trazer você ao plano original e fazer de você novamente uma pessoa que é amigo de Deus, ou amiga de Deus, e que vive em paz com Deus, e que tem acesso ao céu de Deus. O verdadeiro evangelho não veio para construir um paraíso para você aqui na terra. O verdadeiro evangelho, ele veio para mostrar para você que já existe um paraíso para você na eternidade, e você precisa simplesmente chegar até lá, se mantendo fiel a Cristo até o fim. Assim como teve engano no início do século e no início da igreja, tem engano hoje no meio da igreja evangélica. Tem muita gente hoje vivendo um evangelho de engano.
Um evangelho onde, na cabeça das pessoas, Deus aceita tudo. Deus aceita o pecado, Deus aceita a malandragem, Deus aceita a falsidade, porque Deus ama. Não é assim não, irmãos. Deus é amor. Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Amém, igreja? Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. O Deus que eu conheço na Bíblia, Ele amou Moisés, mas quando Moisés bateu na rocha, Ele disse: Moisés, você é meu, mas você não vai entrar na terra prometida porque você bateu na rocha. Deus amou Uzá, mas quando Uzá colocou a mão na arca para que a arca não caísse da carroça de bois, ele foi fulminado. Por quê? Porque ele desobedeceu uma regra que somente os levitas poderiam colocar a mão naquela arca. Ananias e Safira, já no Novo Testamento, eram cristãos, estavam dentro da igreja, mas morreram porque mentiram ao Espírito Santo. O Deus que eu conheço da Bíblia, Ele ama o pecador, mas Ele não aceita o pecado. E eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Tem uma ideia muito errada aí de que quem ama só diz sim. Eu vou dizer uma coisa para você, que a pessoa que mais ama, que é o nosso Deus, Ele foi a primeira pessoa a dizer não. Ele disse para Adão e Eva: não comerás. Sim ou não, irmãos? Quem ama diz não. Quem ama tem coragem de dizer: não faça isso, não vá nessa direção. Quem ama diz não. Vai dizer sim para tudo, para você ver o que vai acontecer. Irmãos, a reforma veio porque a verdade precisava voltar a ser o poder máximo de revelação divina na vida da igreja. A reforma veio porque a palavra precisava novamente voltar para a mão do simples e não ficar somente na mão do sacerdote. A reforma veio para que você pudesse ler a Bíblia, irmão. Amém? Para que você tivesse acesso às Escrituras, irmão. A reforma veio para engrandecer a Cristo. Quem tem que ser grande aqui nessa noite não é a instituição batista. Quem tem que ser grande aqui nessa noite é Jesus Cristo de Nazaré. Porque a igreja evangélica batista, que é a placa que está ali fora, ela não salva ninguém. Ela é apenas um caminho para te levar a Jesus. Quem tem que ser grande é Cristo. Não basta você estar na igreja, você precisa estar em Cristo, e Cristo precisa estar em você. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos?